senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário deputado Marcos da Rosa para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente, demais deputados, senhoras e senhores aqui presentes e a todos que nos assistem. Ata da 33ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de abril de 2023. Presidência, deputado Maurício Scudilac. Secretaria, deputado Altair Silva, ADOC. Às 9 horas do dia 27 de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Ponto. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Altair Silva. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão, por solicitação do deputado José Milton Schaeffer, para manifestação do vereador de Nova Veneza, senhor Zelindo Moreto, acompanhado do padre Joel Savi, para discorrer sobre a festa da Nossa Senhora de Caravaggio, que acontece no município de Nova Veneza. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco e Gessé Lopes. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1677 a 1708/2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 437 a 422/2023. As demais matérias não foram apreciadas por falta de quórum. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Pepe Colasso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para o mesmo dia, às 19 horas, em comemoração aos 40 anos do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, SEAGRO/SC. Para constar, eu lavrei a ata. Ainda temos, senhor presidente, a ata da 6ª sessão especial, da primeira sessão legislativa, da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de abril de 2023. Presidência, deputado José Milton Schaeffer. Às 19 horas do dia 27 do mês de abril do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor deputado Marquito, o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, senhor Dirceu Leite, neste ato representando o governo do Estado, o presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, SEAGRO, senhor Eduardo Piazeira, o diretor institucional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, senhor Marcos Pacheco, neste ato representando o presidente Celes de Matos, o presidente da Mútua Nacional, Francisco Almeida, o engenheiro agrônomo Jorge Dotti César, neste ato representando o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, engenheiro civil Joel Krieger, o engenheiro agrônomo Gilson dos Santos Galotti, neste ato representando o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, senhor Carlos Alberto Quita Xavier. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação
e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 40 anos do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, SEAGRO/SC. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva, e apresentação do vídeo institucional. Ato contínuo, o senhor presidente convidou o senhor deputado Marquito para fazer uso da palavra e, na sequência, convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo catarinense. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra os senhores Vladimir Gazzoni, engenheiro agrônomo, Eduardo Piazeira, presidente da SEAGRO, e Dirceu Leite, presidente da EPAGRE, neste ato representando o governo do Estado. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente fez uso da palavra e logo após agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para o dia 28 de abril, às 19 horas, em comemoração aos 60 anos do município de Ouro. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu lavrei a ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Marcos da Rosa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente em exercício, deputado Padre Pedro, querido secretário, deputado Marcos da Rosa, caros e queridos deputados, a todos que nos acompanham em plenário, eu destaco um dado super relevante a respeito do turismo em Santa Catarina. O turismo em Santa Catarina teve o segundo maior crescimento do país nesse ano de 2023. São dados relevantes a respeito desse segmento importante da economia catarinense, já que o turismo, o setor de eventos e turismo no estado de Santa Catarina responde por 12% do PIB. E nesses primeiros 2 meses de 2023, houve incremento no turismo de Santa Catarina, o segundo maior crescimento do Brasil nesse ano. E o volume de atividades ligadas ao turismo catarinense cresceu 20% em janeiro e fevereiro de 2023, dados relevantes para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. Para se ter uma ideia a respeito do volume de empregos, de renda, de oportunidades, de empreendedorismo que o setor de turismo e eventos acaba por gerar, nesses 2 primeiros meses do ano, nós tivemos mais de 6.000 empresas abertas em Santa Catarina ligadas ao setor de turismo e eventos, o que demonstra o quanto isso gera de oportunidades de emprego, de renda, de trabalho, oportunidades de empreender. Tanto é que Santa Catarina é muito vigorosa nesse sentido e 12% do PIB catarinense, de fato, está ligado a atividades relacionadas tanto ao turismo quanto ao setor de eventos. E uma pesquisa muito recente da FEComércio a respeito do turismo no verão do litoral catarinense, deputado Emerson, acaba por nos revelar dados muito relevantes a respeito da alta questão estratégica dessa atividade. Nós temos como ponto forte destacados nessa pesquisa, é claro, as nossas belezas naturais. Mas, por outro lado, há pontos a fortalecer, como principalmente a balneabilidade e os serviços de infraestrutura, acesso, mobilidade, rodovias, a questão da limpeza e da conservação urbana. Um outro dado relevante e interessante, deputado Mário Mota, é de que 83% dos turistas no verão catarinense vieram do próprio Brasil, que demonstra, Sargento Lima, a boa impressão
dos brasileiros em relação a Santa Catarina. E, claro, deputado Antídio, é sempre um ponto a ser reforçado e enaltecido, mas 83% dos turistas que vieram a Santa Catarina foram do próprio Brasil. E um dado muito importante para demonstrar o vigor do turismo em relação não só à movimentação econômica, mas como a chances de trabalho, a oportunidades de trabalho, oportunidade, né, para quem quiser ter a sua renda, ter a oportunidade para isso, 20% dos estabelecimentos contrataram a mais em virtude da temporada de verão. Isso é renda na veia, isso é oportunidade na veia para aqueles que querem trabalhar. E, evidentemente, setores como bares e restaurantes, mercados, supermercados e hotéis foram os que mais contrataram. Mas 20% dos estabelecimentos ligados à temporada de verão contrataram mais gente especificamente para a temporada de verão, demonstrando quanto o turismo pode gerar de oportunidades. Um outro dado relevante, deputado Altair, é que recentemente o Ministério do Turismo acabou por apresentar uma pesquisa nacional, o Mapa Turístico do Brasil, e olha que dado relevante, Sargento Lima, 71 cidades catarinenses estão catalogadas como destinos turísticos nacionais pelo Ministério do Turismo, 25% das cidades catarinenses nesse destaque nacional em termos de cidade que podem ter atratividade de investimentos por parte do turismo. E menciono todas essas questões para enaltecer esse setor importante, mas para mais uma vez destacar um ponto muito importante que acabou tendo uma posição favorável na Câmara dos Deputados, mas o tema agora vai para o Senado da República e é importante que no Senado da República tenha também uma atenção prioritária, deputado Padre Pedro, em relação aos senadores. Trata-se do Programa Emergencial para a retomada do setor de eventos, porque afinal tivemos a pandemia que trouxe consequências graves e dramáticas para muitos segmentos da economia e na área do turismo e na área dos eventos, evidentemente não foi diferente. Ainda mais na questão do turismo de eventos, que depende da movimentação de pessoas, tendo em vista a pandemia, obviamente, com tudo parado, poderia ter havido o colapso do setor, o colapso desse segmento, de milhares de empregos, da morte e a decretação da morte de milhares de empresas. E aí veio o chamado PERSE, que é esse programa emergencial da retomada de setor de serviços. Uma lei importante, paradigmática, aprovada no Brasil, e que agora uma medida provisória poderia pôr fim a isso. E a Câmara dos Deputados, na última semana, barrou essa medida provisória. Agora essa votação vai para o Senado. Nós aqui na Assembleia aprovamos uma moção de apelo à Câmara dos Deputados, justamente para se unir a essa voz da manutenção desse programa, deputado Altair, que justamente agora, com a retomada da economia, com a recuperação das empresas, com a retomada dos empregos, por que mexer em time que está ganhando? Por que cortar na raiz aquilo que está dando certo? E essa medida provisória limitaria os efeitos do PERSE. E a Câmara dos Deputados, até também atendendo a muitas vozes, dentre as quais aqui a da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Câmara dos Deputados barrou essa incoerência. E agora esse tema vai para o Senado. E a nossa posição aqui, para evitar o colapso aí no setor de turismo e de eventos e para permitir essa retomada do setor que é tão estratégico para o desenvolvimento não só de Santa Catarina, para o Brasil, que realmente o Senado da República também possa barrar essa barbaridade, porque, como se disse, time que está ganhando não se mexe e nós temos que ter cada vez mais a simplificação, a desburocratização e a condição para aqueles que querem empreender, que empreendam, quem quiser gerar emprego, renda, oportunidade, que assim possa fazer, e nada mais justo que se faça isso através do turismo, notadamente no estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Feita a manifestação, deputado Napoleão Bernardes. Na sequência, ainda inscrito para falar em breves comunicações, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que está inscrito, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, meus amigos deputados. Aproveitar bem meu tempo. E hoje falarei sobre marco temporal. Mas quando eu estava vindo de Joinville para cá, hoje de manhã, bem cedo, gosto de saltar cedo, estava olhando algumas imagens que pudessem me ajudar, né, a entregar aqui para a assessoria, para que a gente colocasse na tela. E entre essas imagens perdidas, encontrei uma imagem do Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Lá nos Estados Unidos, um movimento muito bom, né, para combater uma onda de violência policial contra o cidadão afro-americano. E eu fiquei pensando,
Por que a mesma pessoa que não fez esse movimento não fez o movimento Vidas Ucranianas Importam? Nesse exato momento, mulheres estão sendo estupradas, cidades inteiras estão sendo destruídas, crianças estão morrendo por bombardeios russos. E aquele que ocupa a cadeira de presidente aqui no Brasil fez o seguinte comentário, por gentileza. Ele disse que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia para a Rússia. Ora, já que vocês estão sendo estuprados, suas crianças estão sendo mortas, suas cidades estão sendo devastadas, que o seu país está sendo transformado em terra arrasada, por que vocês não entregam parte dele para a Rússia pacificamente? Muito obrigado. Tem mais umas fotos, não? São crianças ucranianas. Vidas ucranianas importam. Tira para a gente, muito forte a imagem. É isso que está acontecendo lá na Ucrânia. Aí, como eu vinha pensando sobre a demarcação do marco temporal, eu fiquei pensando, para esse que se diz presidente, que tem um sentimento cristão, um sentimento amoroso, tão específico, tão típico dele, que diante dessa dor de uma nação inteira, por que ele se importaria com o sofrimento de alguém aqui no estado de Santa Catarina? E eu digo sofrimento. Não se importaria. Sofrimento, pessoas tirando a própria vida, famílias inteiras em depressão, pessoas que perderam o sentido de viver, mais de 1000 pessoas, deputado Altair, nós encontramos ali em Cunha Porã, desesperados, com medo de perder sua própria terra. E qual que vai ser o conselho do presidente? Se entregue? Rendam-se. Entreguem-se. Vão mandar o quê? O exército ir lá atirar nessas pessoas? Colocar brasileiro para atirar em brasileiro? Vai pegar nossa polícia rodoviária federal para multar quem passar pela rodovia e for em auxílio a essas pessoas? A tropa de choque vai lá jogar bomba na cabeça de brasileiros? Eu duvido muito que ele se comova, porque, afinal de contas, se um país inteiro devastado não tocou no coração, não seria isso. E eu estou falando, sim, de marco temporal. Eu quero mostrar uma imagem para vocês que mostra que o estado de Santa Catarina, para vocês que estão aqui na plateia hoje, que talvez não saibam, corresponde a apenas 1,2% do território nacional. É somente 1,2% do território nacional. E esse 1,2% é a 5ª economia do país. 5ª economia, ou seja, nós somos o 5º estado a enviar recursos para o governo federal, mesmo sendo esse pequenininho estado de Santa e Bela Catarina. E mesmo sendo esse pequeno estado, preocupado, nós estamos com a demarcação do marco temporal das terras indígenas. Quero mostrar um dado para vocês. Eu sei que pessoas de outros estados nos assistem e vão nos ajudar compartilhando. As áreas indígenas já demarcadas são 14% do território nacional. Ou seja, 14 estados de Santa Catarina hoje já estão marcados como terras indígenas. 14 áreas do tamanho do estado de Santa Catarina já são terras indígenas. Obrigado. E desse pequeno 1,2% que é o território catarinense, nem 17% é agricultável. Nós temos ali, entre outras áreas, é completamente agricultável, ou seja, 0,1,7% do território, 0,10% do território nacional. E mesmo assim, querem tocar nesses pobres coitados. Querem tocar nesses pobres coitados. Nada comove o coração dessas pessoas. Pessoas que foram lá e compraram essas terras. Não invadiram, compraram essas terras. Quase 200 famílias que já herdaram do avô, herdaram dos pais. E agora foram fazer o cadastro delas para poder fazer a sua movimentação financeira da sua propriedade, que é uma empresa, toda propriedade rural é uma empresa, e não consegue, porque não consegue o cadastro que está acusando como terra indígena. E, antes de dar a palavra ao deputado Napoleão Bernardes, eu fiz um discurso forte em Cunha Porã, e duas coisas chamaram a atenção das pessoas.
e principalmente da imprensa, pessoas que eu respeito muito, inclusive me perguntaram. A primeira delas: Lima, você falou de confronto. Obviamente que eu falei que sim. Vocês acham que vão chegar lá e enxotar essas pessoas das suas terras como se enxota um cachorro? E detalhe, querem as benfeitorias que estão em cima da terra. Querem as benfeitorias que estão em cima das terras. Óbvio que eu falei de confronto, é inevitável. Esse governo que quer da divisão do branco contra o preto, do hétero contra o gay, do branco contra o índio, que só sabe dividir, e depois não vai saber juntar. O Brasil vai estar espalhado em cacos, espalhado pelo chão, um mosaico. E a segunda coisa que me perguntaram, você citou as pessoas que estavam presas em Brasília, falando que as conhecia. Aquelas pessoas que estavam praticando os atos antidemocráticos, lá, destruição de patrimônio público, não conheço. Eu tenho certeza que a CPMI do dia 8 de janeiro vai revelar quem são essas pessoas. Mas aqueles que estavam lá, exercitando o seu livre direito de pensamento e de ir e vir constitucional, essas pessoas não são só meus amigos, são meus irmãos em Cristo que estavam lá. E professam da mesma fé que a minha, de amar um Brasil. Não foi da boca para fora que eu fiz esse juramento na minha vida. Então, que chamasse a atenção a dor das pessoas. Está lá livre, pode ir qualquer um lá. A imprensa está liberada para ir lá. Vão lá perguntar para essas pessoas de suicídio, de depressão, de clima de morte, clima de terra desolada, de terra arrasada. Esse Estado que tem a sua base, o seu alicerce na agroindústria, sendo vitimado mais uma vez, por gentileza, governo federal, procure outro Estado para atormentar, esqueça Santa Catarina. Esqueça, procure outro rincão do Brasil para atormentar. Por que tem que ser com a gente, com os catarinenses? Deputado Napoleão Bernardo, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Sargento Lima, agradeço a deferência do à parte e me uno a Vossa Excelência nesse tema relevante, que é a questão da demarcação das terras indígenas em discussão no Supremo Tribunal Federal. E é preciso realmente a voz forte de Santa Catarina contra essa medida que é um estupro à propriedade privada e que, de fato, tem colocado em risco mais de 500 pequenas propriedades rurais de pessoas que ali trabalham durante toda uma vida, ao longo de muitas gerações, para a sua própria subsistência. Não dá para admitir algo como esse. Portanto, Vossa Excelência toca num ponto que é muito relevante. Eu destaco aqui também o empenho pessoal do secretário de Estado da Agricultura, o deputado Colato, que também, por parte do Executivo, junto com Vossa Excelência, por parte do Legislativo, tem tratado com muita firmeza esse tema, porque realmente não dá para admitir. Nós temos 10 áreas em Santa Catarina que abrangem mais de 500 famílias que estão com essa espada sobre a cabeça, colocando em risco as suas vidas e ferindo um direito que lhes é sagrado, do direito à sua propriedade, e, portanto, é muito oportuna a colocação de Vossa Excelência. Nós temos um decreto-lei lá da década de 40, que hoje se chama a Lei de Introdução às Normas do Direito, que diz que o juiz, quando decidir uma causa, quando julgar, quando aplicar uma lei, tem que justamente observar o interesse público e a finalidade social daquela lei. E, justamente, a vida, a propriedade, o sagrado direito à propriedade, o direito dessas famílias sobreviverem, subsistirem na terra que é sua, que é deles, onde tem o seu ganha-pão diário, isso é atender à finalidade do interesse público e à finalidade social da lei. Que o Supremo esteja aberto e permeado a ouvir os dois lados dessa face, para que faça com que a balança da justiça esteja do lado dos catarinenses e por Santa Catarina nessa questão. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Boas palavras, deputado Napoleão. Por gentileza, presidente. Meio minuto. Mais um minuto, deputado. Então, peço a cada um dos senhores que participe da Frente Parlamentar de Direito à Propriedade em defesa do marco temporal, de nossa autoria. Todos vocês serão muito bem-vindos. Nós somos as muralhas que vão impedir que o caos se instaure definitivamente no estado de Santa Catarina. Importante a participação de todos. Todos estão convidados, sei que vocês nos ajudarão muito e estarão se ajudando, porque nós temos que ver essas pessoas como irmãos e não como inimigos. Quando trouxeram de ônibus esses índios para cá, sabe lá de onde, há mais de 20 anos atrás, deveriam ter essa preocupação
Ou essas pessoas que os colocaram no ônibus e mandaram para terras catarinenses é que deveriam agora absorver esse problema e não transferir um problema do estado de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, para o extremo oeste do estado de Santa Catarina. É uma covardia o que estão fazendo, uma covardia. Chega de covardia com o estado de Santa Catarina. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, inscrito para falar em breves comunicações, o excelentíssimo senhor deputado Altair Silva, ao qual lhe concedo a palavra por até 10 minutos, deputado. Meu boa tarde a todos os senhores deputados e deputadas. Saudaram o presidente dessa sessão, deputado Padre Pedro Baldiceira. Saudar a todos que nos assistem e participam desta sessão plenária. Agora há pouco, o deputado Sargento Lima, ao fazer uso da palavra, falou do marco temporal. Na semana passada também tive a oportunidade aqui de expressar o nosso pensamento e também o nosso sentimento. Estivemos na audiência pública organizada pela Câmara de Vereadores dos municípios de Saudade e Cunhaporã, com a presença dos colegas deputados Mauro de Dandal, que é ex-prefeito de Cunhaporã e nosso presidente da Casa, com a presença do deputado Marcos Vieira, do deputado Sargento Lima e também da nossa presença. Um evento com mais de 1.000 pessoas, o auditório lotado, na verdade, um ginásio de esporte lotado. E eu tenho um sentimento que foi o que saiu do meu coração lá no final daquela audiência. Inclusive, no outro dia, o meu corpo estava todo dolorido, não porque tenha apanhado de alguém, obrigado com alguém, nunca fui disso, mas eu saí de lá com o coração machucado e vendo a dor das pessoas e dos produtores que lá se manifestaram sobre o direito à propriedade. Propriedade que já estão na 5ª geração, na 6ª geração, que adquiriram de bem, aliás, adquiriram na época por incentivo do próprio Estado, que estava promovendo a colonização do nosso grande oeste de Santa Catarina. E essas propriedades foram pagas com suor, com trabalho de muita gente. E no mesmo momento em que nós estávamos naquela audiência pública, o senhor presidente da República estava reunido com as comunidades indígenas e lá editou mais alguns 6 decretos de desapropriação de terras para colocar aos povos indígenas. Eu quero deixar bem claro que os povos indígenas são brasileiros como nós e merecem total respeito, como todos nós merecemos. Aliás, o que as comunidades indígenas do Brasil precisam é de mais investimento em educação, em saúde, principalmente em saúde. As comunidades indígenas, elas não precisam de mais terras, até porque já tem 14% de todas as terras do país são de terras colocadas à disposição dos indígenas. Essa insegurança jurídica levada ao campo só prejudica a economia brasileira e dá a demonstração, ao que me parece, como se estivéssemos vivendo uma guerra civil. Por isso, tomei a iniciativa e protocolamos nessa casa uma moção, não de repúdio, porque seria uma palavra pouco exagerada, temos que respeitar a autoridade do senhor presidente da República, mas uma moção que manifesta contrariedade ao posicionamento do senhor presidente da República no que diz respeito às novas demarcações de terras indígenas e quanto ao marco temporal. Quando um presidente da República se antecipa
há uma decisão jurídica que vem sendo travada lá no STF, algo que já estava decidido e claramente na Constituição de 1988, que no dia 5 de novembro deixou bem claro, aliás, 5 de outubro, que as terras indígenas era onde existiam índios naquele momento. Na região de Saudades, Cunhaporã, nunca existiu índio naquelas terras. E agora os produtores rurais, os empreendedores rurais, que precisam acessar o crédito oficial, fazer o custeio, financiar um trator, modernizar a sua propriedade, eles precisam do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E quando ele vai tirar no sistema, o Cadastro Ambiental Rural dele está lá escrito suspenso, terras indígenas. E esses produtores, eles estão totalmente desprotegidos, porque na prática eles estão sobre a terra, mas não conseguem mais fazer a gestão daquilo que lhe pertence e foi construída às duras penas. Por isso, protocolei essa moção, que deverá ser lida no dia de amanhã, no sentido de que seja revista essa política e que o governo federal mude o seu encaminhamento. As comunidades indígenas, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, não estão por movimento de reivindicar mais terras. As comunidades indígenas querem mais investimento em saúde e educação. Isso sim é uma prioridade para as comunidades indígenas. Mas terras não resolverão os problemas das comunidades indígenas, e sim educação e saúde. Isto sim deveria ser a principal das tarefas do senhor presidente da República ao fazer isso, e não estimular um conflito agrário totalmente desnecessário, absolutamente desnecessário, levando a insegurança ao campo. Já não basta o MST, que com a entrada do presidente da República se acha dono de todas as propriedades brasileiras e invadem terras, em terras produtivas, terras inclusive para a pesquisa, para o desenvolvimento do agronegócio, que é uma das propriedades da Embrapa, foram invadidas pelo MST. Veja bem a que pontos nós chegamos. Quando invasores, quando pessoas que não produzem, e muitas delas nem trabalham, vão tirar o sossego de quem trabalha e produz, nós não estamos vivendo um sistema democrático, e sim um sistema de anarquia total, de desrespeito à ordem democrática de direito. Não caberia o senhor presidente, com o atributo da caneta, sem passar pelo Congresso, sem passar por ninguém, emitindo um decreto, e através de decreto demarcar novas terras indígenas. Será que essa democracia que este presidente que aí está tanto fala, inclusive procura interferir nas democracias da Ucrânia, da Rússia, da China? Que democracias são essas? A democracia da Venezuela? A democracia de Cuba? O Brasil precisa ser repensado. O direito à propriedade, o direito a quem trabalha e produz, o direito de gerar riqueza, sustento para famílias e geração de oportunidade para os brasileiros são inalienáveis. Não se pode mexer nisso. E foi o que eu vi na sexta-feira lá em Cunhaporã.
Cunha Porã. Pessoas com o suor de uma vida inteira. Pessoas que não tinham nem energia para ir lá na tribuna falar e pediram para os seus netos irem lá falar sobre o que está acontecendo nas propriedades deles. É chegada a hora dos brasileiros se levantarem. Nós não podemos ser omissos a essas atrocidades que estão acontecendo em nosso país. Não podemos nos calar. Temos que se levantar resolutamente, sob pena de o nosso país perder o comando total e quem trabalha e produz não receber o merecimento que merece de todo o povo brasileiro. Por isso, senhores e senhoras, no dia de amanhã não posso estar na votação dessa moção, mas peço o apoio de todos os senhores pares para... Mais um minuto, deputado, para concluir. Para que nós possamos manter o respeito pelo Brasil, pelas instituições democráticas e o respeito às propriedades e o respeito a quem trabalha e produz. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Altair Silva. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, Padre Pedro, prezados deputados, prezados catarinenses, a todos que nos acompanham pela TV Alesc. Novos episódios de invasão de terra voltam a causar preocupação no Brasil. E causam preocupação maior porque temos um governo que compactua com esses criminosos. Invasão de propriedade privada é crime, conforme a nossa própria Constituição. Mas os arruaceiros do MST ganham cargos e são levados em viagens internacionais pelo nosso presidente Lula. O absurdo é tão grande porque, com essa postura, o governo federal passa o recado que compactua com esses criminosos. No último fim de semana, a propriedade rural da família da senadora Tereza Cristina, do PP, de Mato Grosso do Sul, foi invadida. Olha a audácia desses bandidos. Por favor, se tiver o vídeo aí, coloca no telão. Não, só a imagem? Ok. Manifestantes invadem a fazenda da família de Tereza Cristina. Mas vamos avante. Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e Pecuária no governo de Jair Bolsonaro, confirmou a invasão e lamentou o episódio. Mas, graças à atuação firme da polícia daquele estado, os manifestantes foram expulsos do local ainda na manhã de domingo. O agronegócio é motor da economia brasileira. É o que tem segurado o nosso PIB em muitos e muitos momentos de dificuldades do nosso país. Estive hoje na Secretaria da Agricultura e recebi a informação que, com a demarcação de terras indígenas, o governo federal vai, em algumas áreas, tirar 2.000 famílias para colocar 20 ou 30 indígenas. Será que precisa ser assim, dessa forma? Em Minas Gerais, essa nova política de demarcação pode impedir uma obra de 35 bilhões do novo traçado da estrada de ferros Paraná Oeste, que começa no município sul matogrossense de Maracaju e liga o estado até o porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Isso também me preocupa, porque o governo federal, ao invés de resolver um problema, está criando muitos e muitos outros. Temos que estar vigilantes e atuantes. A Câmara dos Deputados já tem a autorização para a criação de uma CPI do MST. E esta CPI vai ser muito importante.
Temos que descobrir quem são os financiadores do MST e de outros grupos invasores de terras. Temos que saber quem está por trás disso tudo. E não podemos permitir que, em defesa de uma minoria, toda a sociedade seja punida por uma política equivocada de esquerda. E Santa Catarina não pode permitir a invasão de 1 metro quadrado sequer de área, por respeito ao agricultor, por respeito a quem garante a comida na nossa mesa, por respeito à Constituição. Lugar de invasor é na cadeia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação ainda no meu tempo, referente à questão da BR-280, que eu também gostaria de ressaltar aqui, a questão relacionada às obras de duplicação e melhoramentos da BR-280. Hoje pela manhã eu participei do lançamento da Frente Parlamentar, que vai acompanhar o andamento dessas obras, presidida pelo nosso deputado Maurício Peixe. Mais uma vez, quem sofre com os atrasos das obras públicas são as pessoas e a nossa economia. É inadmissível que um Estado que gera uma alta arrecadação para a União, como Santa Catarina, receba em troca um descaso e uma desatenção como esta. Na região norte, este descaso atrapalha o escoamento da produção agrícola e industrial, prejudica o turismo, gera aumento nos custos de logística e, consequentemente, o preço final que chega para o consumidor, além de favorecer a ocorrência dos acidentes. Por isso eu ressalto aqui, mais uma vez, que a infraestrutura não é somente areia, concreto e pedras. Uma via pública funcional salva vidas, promove qualidade de vida, impulsiona as atividades econômicas e atrai investimentos externos e solidifica o comércio local. Não basta apenas ter um potencial econômico. Para o desenvolvimento acontecer, o investimento, a contrapartida dos governos, deve ser feita nas bases, onde tudo começa, onde realmente importa, nos nossos municípios. Estaremos aqui para acompanhar, cobrar e torço para que em breve possamos estar lá na região comemorando a entrada desta tão aguardada obra para os catarinenses da região norte. Queremos que estes investimentos comecem a rodar. Queremos infraestrutura, queremos desenvolvimento para que um Estado cada vez mais próspero para todos os que empreendem, trabalham e moram na região, que anseiam pela entrega da BR-280. Este é o meu apelo aqui e tenho certeza de que é um sentimento comum entre os nobres colegas de bancada. Já são quase 5 anos de atraso na execução. Então, esta não é mais uma obra qualquer. São quase 80 quilômetros que necessitam das intervenções com urgência. E ainda são necessários quase R$1 bilhão para ser concluída. Isto é um absurdo, isto é inaceitável, é uma gestão pública. Isto é inaceitável em uma gestão pública. Aliás, em qualquer gestão. Um governo não pode decidir de não cuidar das pessoas. A vida, o desenvolvimento e a economia têm pressa. Santa Catarina, o norte de Santa Catarina, não podem esperar mais. Seguiremos cobrando a celeridade das obras da BR-280. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação ante Gildo Nelly, nós entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao PL. Consulto a bancada do PL, se alguém fará uso da palavra. A porta está aberta. Fará uso da palavra no Partido Liberal,
deputado Maurício Peixe, com a palavra por até 16 minutos. Obrigado, presidente. Saúdo, Padre Pedro. Também saúdo a todos os parlamentares aqui presentes, também público que aqui hoje estão acompanhando essa sessão. Muito obrigado aí pela presença. Também aqueles que nos acompanham pela TV UOL. O deputado Antídio já se manifestou aqui, colocou muito bem sobre a BR-280. Pois bem, hoje de manhã foi a instalação, primeira reunião da Frente Parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280. Foram convidados, principalmente, os prefeitos de toda a região, também foram convidados os vereadores, presidente de câmaras, e a classe empresarial, além de outros segmentos importantes que podem ajudar bastante na cobrança do governo federal, junto ao governo federal, por esta obra. E aí foi trazido vários levantamentos. Primeira colocação, feita pelos próprios deputados aqui. Se manifestou o deputado Sargento Lima, deputado Antídio Dunlelli, deputado Fernando Krellig, também o deputado Oscar Goods, também o deputado Napoleão Bernardes e o Vicente Caro Preso. Muito obrigado pela presença de cada deputado. E cada um sabe da sua história, do acompanhamento que teve até aqui. Se pegarmos do Vicente Caro Preso, doutor Vicente, já tem acompanhado desde a época que ele era deputado federal. Mas mais recentemente, a última legislatura que teve também a Frente Parlamentar. Eu quero agradecer a presença do deputado federal, Carlos Chiodini, que fez questão de estar aqui junto conosco para prestigiar e também fazer as suas colocações. Então, todos têm um conhecimento, sabe da história que começou lá em 2013 o projeto, e a licitação em 2014, as promessas que tiveram, o orçamento que teve retirado, e que nós vimos, no final de tudo, que aqui em Santa Catarina, como dizia o nosso governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, quando ele era prefeito de Joinville, quando ele se lançou candidato a governador, que Joinville era a quinta roda da carroça do estado. Pois bem, Santa Catarina é a quinta roda da carroça do Brasil, porque ela não é vista. É o estado que, olhe só, é o quinto que mais contribui com a União de impostos. É o 16º no recebimento do retorno dos impostos que a gente coloca. É o primeiro estado do Brasil campeão em acidentes de trânsito, em BRs. É o primeiro do Brasil. E aí tem que olhar com carinho para a nossa terra, para o nosso estado. Por que disso? Como disse 2, 3 deputados, parece que aqui pregaram lá alguma coisa na cabeça, não sei do que não vai para frente nada. Fizeram alguma coisa contra Santa Catarina que não vai para frente. Isso eu estou falando da 470, que em época de eleição aparece tudo quanto é gente, promete do federal, depois não sai nada. A 282, a 163 e a 280 que nós estamos lutando aqui. Todas as demonstrações que foram colocadas hoje, se apresentadas para um governo federal, ele vai olhar e vai dizer, poxa, como é que nós não podemos triplicar aquela 280, nem mais duplicar? Pelos levantamentos feitos pelo Porto de São Francisco do Sul, são mais de 1.000 veículos traçados por dia que trafegam lá, no Porto de São Francisco do Sul. Que hoje, se você vai lá, é a fila para chegar no porto. Fica lá horas e horas e até dias parado para esperar entrar no porto. É mais ou menos parecido quando a gente vem de Joinville para Florianópolis, que passa ali na entrada de Brusque. A entrada de Brusque é uma fila tremenda para poder chegar lá, tanto ida quanto vinda. E lá, no Porto de São Francisco, é a mesma coisa. Agora, um caminhão, uma hora parada é em torno de R$100 o custo para o dono, para a empresa do caminhão. Está lá parado, 1.000 caminhões que circulam por dia e que perdem dinheiro. Eles preferem, isso a FETRANSES que disse aqui, eles preferem que paguem o pedágio, que é muito mais barato do que ter os caminhões parados como estão hoje.
com as estradas ruins. E foi feito o levantamento também pela FETRANSESC. Santa Catarina é a pior estado do país em manutenção de vias, de rodovias. É a pior. Porque nós realmente estamos aqui vivendo um drama insustentável. Não dá mais para aguentar. Não dá mais. E aí a nossa esperança é onde? No novo governo que veio aí, se é que a gente possa ter. Mas me parece que tem. Inclusive, o superintendente do DENIT, o senhor Alisson, esteve aqui, fez uma apresentação muito boa. Me parece uma pessoa muito qualificada, uma pessoa muito conhecedora, está no lugar certo. E ele falou para nós que nós temos hoje alocado no orçamento da União para este ano, para 280, deputado Antílio, 48 milhões de reais. 48 milhões. Agora, veja bem, a Serra de Curupá, foi feito um contrato emergencial, porque, em virtude das chuvas, derreteu aquela serra. Já se gastou 110 milhões em contratos emergenciais para a recuperação dela, para poder ter trafegabilidade. Só este ano já foi interditada 7 vezes a Serra de Curupá. Se lá gastou 110 milhões, agora vai gastar 48 milhões apenas no ano para 74 quilômetros de via? Não dá nada. Não. Os 48 milhões não servem para a desapropriação que tem dos 37 quilômetros entre a BR-101 a São Francisco. Não dá. Então, a nossa luta, e aí a conquista que já vai ter, foi anunciado tanto pelo deputado Chiodini como por superintendente Alisson, que esse valor, esse ano, já está realocado, já está sendo feito para 200 milhões de reais. Já é um avanço, é alguma coisa que a gente não esperava mais que vai ter. O próprio DENIT de Santa Catarina vai ter um acréscimo substancial no seu orçamento para poder fazer a manutenção de vias. Agora, veja bem, só a ArcelorMittal, que é uma empresa grandiosa, que está lá perto do Porto de São Francisco do Sul, e já foi colocada lá estrategicamente, porque eles têm muito importação de aço, só a ArcelorMittal vai investir esse ano e ano que vem, nesses 2 próximos anos, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Só o resultado dos impostos que dá ali, que eles vão trazer de retorno para o governo federal, já daria para fazer uma parte grandiosa, ou os 37 quilômetros, que daria entre a BR-101 ao Porto de São Francisco do Sul. Então, é uma luta que nós empreendemos agora, que não vai parar, e eu falei isso muito bem, eu já acompanhei muito tempo política, ações federais. Nós não podemos fazer um ato político apenas. É muito bom o ato político, a imprensa vem, ela entrevista, sai, e depois parar, aí não vale nada. O que nós temos que fazer, sim, é a Assembleia Legislativa, é os deputados, unidos com os empresários, com o prefeito, lutar pela BR-280, pela 470, que amanhã vai ter também a implantação dela. O deputado Oscar Gutz é o coordenador. Depois, Lucas também vai ter a 282, que o senhor colocou, vai ser o coordenador. E juntar, parece que tem a 163 ainda, mas não tem ainda frente parlamentar, mas juntar essas 3 principalmente, para dizer o que Santa Catarina quer. Nós precisamos. E depois disso, nós temos que começar a pensar na BR-101, não pensar, a lutar pela BR-101, me parece que é isso já que o deputado Emerson vai falar. Deputado Maurício Peixe, obrigado pela oportunidade. Falando dessa manifestação sobre as BRs, que nós estamos aí debatendo, lutando e levantando as demandas, nós estaremos no próximo dia 15 de junho, na cidade de Navegantes, realizando audiência pública referente à BR-101, e aí também levantar todos os deputados que tiverem as suas opiniões e a sua participação serão importantíssimas nesse momento, que nós teremos lá, como você falou, né, superintendentes, presidentes de empresas, toda a logística da região ali, Navegantes, Itajaí, Penha, Pissarras, Balneário Camboriú, para a gente buscar também esse entendimento, já que vem mais recursos, que a gente possa também investir na BR-101, que você for lá agora, está parada. A BR-101, nesse momento, deve estar parada em Itajaí, Navegantes. Por quê? Porque não se tem as terceiras faixas e não se investe nas obras que é para se investir do retorno do pedágio. Que o pedágio
aqui na nossa região, é um dos mais caros. Você vai para o sul, você paga R$ 2,10. Aqui você paga quase R$ 5,00. Então, é isso que a gente precisa, dessa participação e dessa união dos deputados, sim, para que a gente faça uma força e traga essa pauta que são as BRs em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Emerson. Eu quero lembrar, deputado Emerson, e agora eu não lembro exatamente o ano, se era 88, 89 ou 90, mas foi no ano que nós lutávamos pela duplicação da BR-101. Talvez a maioria lembre aqui da grande luta que Santa Catarina fez e não ia para frente, não se fazia. Sabe o que a Câmara de Joinville fez, a Câmara de Vereadores de Joinville? Marcou uma sessão especial em cima da BR-101, em cima do trevo que dava acesso a Joinville, na Expoville, que na época nem era como é hoje, e marcaram, ficou 2 horas fazendo a sessão em cima da Câmara, em cima do asfalto, da via, da BR, parada a BR, e chamou a atenção de todos, mas principalmente lá de Brasília, que disse, realmente, precisamos fazer alguma coisa. E hoje eu falei até que a gente não tem que olhar muito pelo retrovisor, não, porque os governos passados todos erraram, ou todos não atenderam os nossos pedidos. Quantas reuniões foi feita, quantas audiências públicas foi feita, quantas emendas parlamentares foram colocadas por deputados federais, por senadores, para atender essas BRs de Santa Catarina e não foram atendidas? Ora, iniciou um novo governo. Eu não vou olhar pelo retrovisor e nem vou fazer política com fígado. Nós temos que ser realistas. O que nós queremos? É conquistar. Se é conquistar, nós temos que fazer com diálogo, com brigas, sim, mas brigas para conquistar. Se nós não fizermos isso, se nós não formos atrás do governo federal, que é o que arrecada os impostos para cá, daqui de Santa Catarina, nós não vamos conseguir. E aí nós temos que deixar de lado o lado partidário. Não podemos ir com essa briga, com essa ódio, com as coisas que estão aí. Nós temos que ir com a razão. E a razão o que é? É mostrar números, é mostrar quanto se arrecada, quanto nós precisamos ir. É isso que nós temos que fazer. Deputado Maurício, quer falar? Não, então vou passar para o senhor, por gentileza. Eu estou falando aqui, já estou repetindo as coisas, mas com certeza. Então, obrigado e vamos em frente e contamos com cada um para essa luta pelas BRs de Santa Catarina. Obrigado. Para completar, então, o tempo do PL, com a palavra o deputado Maurício Scudelarque. Eu não quis interromper, senhor presidente, porque é muito pertinente aí a manifestação do colega deputado Maurício Peixe. Muito importante, é o grande colapso que Santa Catarina enfrenta, é a infraestrutura, são as nossas rodovias, aeroportos, portos, tudo precisando de uma renovação, de uma liberação, e infelizmente não acontece. Então, como disse o deputado Emerson Stein, foram agora ali, saí aqui de Biguaçu, Palhoça, Itajaí, está tudo parado a rodovia. Então, infelizmente, não tem o que fazer. O que é a nível estadual, governador Jorginho Melo e a equipe estão verificando, até buscando recursos, empréstimos para atender a demanda, a necessidade de todas as rodovias de Santa Catarina. Queria saudar os remanescentes da Polícia Penal, é muito importante a presença de todos vocês na casa, os remanescentes administrativos aí do concurso da Polícia Penal. É bom que os deputados vejam a presença, aquela história de que tem que efetivar. Quem fez concurso para temporário não pode ser aplicado, é inconstitucional, né? E não adianta nós forçarmos, porque vamos estar talvez até praticando a improbidade, porque não podemos votar
projetos que a própria Justiça já reconheceu como inconstitucionais. Os números, na verdade, não são tão pesados como apresentados. Os temporários são importantes, porque eles deveriam ficar 2 anos enquanto se resolvesse. Depois virou 4, daí virou 8, e está no 7º, deputado Thiago Zilli. Mas esse é o tempo que o Estado tem para chamar os aprovados. Se os contratos forem vencendo, nesse momento não sai 1.500, porque eu nem sei de onde tirar esse número. Não tem 1.500, tá? Agora, se sair, encerrar os contratos, encerra de em torno de 200 temporários. No primeiro momento, de 200. Entre os que vão ser chamados, deputado Mário Mota, dos aprovados no concurso para efetivo, uma boa parte dos temporários, inclusive, eles são aprovados no concurso. Então, esse concurso ajuda a chamar alguns que são como temporários, mas estão aprovados como efetivo. Vocês poderiam ter mais um minuto? Mais um minuto, deputado. Obrigado, presidente. Então, é bom que os senhores, as senhoras, todos estejam aqui para mostrar essa realidade. Aquilo que está se pregando de colapso, para tentar aprovar um projeto que é ilegal, que é inconstitucional, que não vai resolver, porque já a Justiça vai anular, não vai resolver o problema. Então, faço essa saudação. Eu iria aqui falar de alguns pleitos dos CFCs, autoescolas, junto ao DETRAN, mas, aproveitando a presença de todos, fiz a saudação, coloquei a minha manifestação, que eu sei é da maioria dos deputados dessa casa, no cumprimento, não respeitar a Constituição e chamar os aprovados efetivos. Feita a manifestação, deputado Maurício Scudelar. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao Bloco Democrático, MDB e PSDB. Consulto deputado Emerson, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do Bloco Social Democrático, tem o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, deputados presentes, deputadas, aqueles que nos assistem através da TVO, todos os presentes, sempre importante estarem aqui reivindicando as suas causas. Parabéns a todos vocês. Eu estive, senhor presidente, a convite, na última sexta-feira, do Major Rodrigues, que é o secretário de Segurança Pública do município de Itapema, visitando ali em Blumenau o colégio militar instituído em Blumenau, onde fui lá conhecer a realidade de como se comporta um colégio militar, onde hoje existem 5 no estado de Santa Catarina. Eu fiquei muito feliz do que eu vi ali. O comandante do colégio é o major da PM, Tiago Guilherme Teixeira. Ele comanda o colégio de Blumenau, onde o colégio Polícia Militar foi instituído em Blumenau em 2016. Em 2018. Em 2016 foi no município de Lages. A repercussão foi positiva e a grande procura permitiram o investimento em mais 2 unidades de ensino em 2018, nas cidades de Joinville e nas cidades de Blumenau. A filosofia do colégio militar. E nesse momento que a gente passa das situações nas escolas, que a gente vai ter aí a segurança armada dos policiais militares nas escolas, e me impressionou a metodologia utilizada e a filosofia do colégio militar.
é que está voltada para a formação integral do educando através do desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Estes são os princípios que, juntamente com o culto à verdade, à justiça, à fraternidade, à disciplina que rege as normas do colégio. E a meta fundamental é proporcionar condições de ensino e formação social do educando para o exercício da cidadania com a participação e responsabilidade. Na prática diária de atividades, exercitarão o companheirismo, a responsabilidade, a disciplina, o respeito, o hábito ao estudo e iniciação ao mundo do trabalho, além de outras atividades necessárias para o crescimento harmonioso do ser humano. Eu trouxe ali, senhor presidente, um vídeo que eu gostaria que passasse, 2 vídeos, de como é o trabalho realizado perante esses alunos, que os pais realmente estão vendo com grande diferencial nas suas cidades, e existem fila para a matrícula desses alunos nesses colégios. Ali eles iniciaram à tarde, inicia de manhã com o hino nacional, à tarde inicia com o hino nacional, e ali eles estavam em ordem do 6º ano e vai até o 9º ano, até o segundo ano do 2º grau, que já tem lá em Blumenau. E o perfil do colégio, e aí me chama a atenção, que possui uma estrutura diferenciada dos demais colégios, seguindo o padrão de colégios militares brasileiros, atendendo às diretrizes da Polícia Militar, estaduais e Forças Armadas, sem, com isso, modificar o programa das disciplinas estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação. Quer dizer, existem as mesmas disciplinas e lá tem, acrescendo aulas de filosofia, jiu-jitsu, xadrez, vôlei, reforço de matemática, língua portuguesa estrangeira, sendo todas as atividades desenvolvidas no colégio com previsão de alimentação no refeitório da unidade de ensino, evitando onerar os pais. A disciplina IGPM, Instrução Penal da Polícia Militar Geral, é um destaque no currículo das disciplinas. Então, ali, todas as crianças, todos os alunos passam por esse ensinamento periódico. E o que nos chama a atenção da instituição é a organização dos pátios, dos banheiros, das salas de aula, os próprios alunos e que cuidam do espaço também, que ajudam a cuidar do espaço, tem uma metodologia, e com isso, senhor presidente, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Lages e Laguna, deputado Mário Mota, tem 5 escolas, uma em cada cidade dessa. Eu fiz para essa casa uma indicação para que o governo do Estado e a Polícia Militar instituam uma escola na região da Anfre, na Associação dos Municípios da Foz do Itajaí, ou na Costa Esmeralda, em Itapema, ou na cidade de Balneário Camboriú ou Itajaí. E dessa maneira a gente conseguiu levar também essa instituição para mais lugares em Santa Catarina que possam sim estar aí instituindo essa metodologia de trabalho, que é sim uma metodologia que ajuda muito. E existe fila para isso, deputado Maurício Kudlak, pais querendo colocar os seus alunos e não tem porque passam por um treinamento, um estudo, passam por tipo não um concurso, mas uma prova para que eles possam entrar nessas escolas. Então, eu vim trazer isso porque é importante. Eu estive lá visitando, conhecendo pessoalmente, a convite do Major Rodrigues, secretário de Segurança Pública de Itapema, para mostrar o diferencial. E é claro que existem as escolas cívico-militares, também são importantes, mas essa militar realmente me surpreendeu e gostei muito do que eu vi. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Emerson Stein. Próximo horário pertence ao bloco União PSD-PTB. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, com a palavra colega deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados, deputadas, a todos os agentes, trabalhadores que acompanham esta sessão plenária.
eu gostaria de vir hoje à tribuna apenas para comemorar as boas notícias que o governo federal, que o nosso governo Lula trouxe ao povo brasileiro na véspera do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, com o compromisso de chegar a R$ 5.000 até 2026 e o primeiro aumento real do salário mínimo acima da inflação depois de 6 anos, que volta a ser uma política de valorização a ser aplicada anualmente. Mas, infelizmente, nessa mesma semana, as notícias aqui do governo do Estado são bem piores. As resoluções do grupo gestor do governo, resoluções do número 6 e 7 de 2023, trazem a implementação do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina através do corte de despesas e da gestão da folha do funcionalismo. Conforme palavras do próprio governo, essas resoluções, abrem aspas, estabelecem a redução racional e estratégica do custo da máquina pública estadual, mas sem qualquer prejuízo ao funcionamento dos serviços oferecidos. Fecha aspas. Na prática, o governo suspendeu nomeações de novos servidores aprovados em concursos públicos e também vai deixar de dar aumentos salariais e reajustes até maio de 2024. Bom, primeiro, por si só, a gente já percebe a diferença com que o governo federal e estadual tratam o servidor e toda a população que utiliza esses serviços públicos. Enquanto recentemente o presidente Lula sancionou um reajuste de 9% aos servidores federais, depois de 6 anos sem nenhum reajuste, por aqui o governador diz com todas as letras para todas as categorias com defasagem de pessoal, como IPREV, SIDASC e PAGRE, só para citar 3, que não vai ter concurso, não vai ter reposição e o povo que se vire. Outro ponto é que o governo praticamente admite que está brincando com as pessoas, porque numa semana abre a mesa de negociações com o maior sindicato dos trabalhadores em educação, o SINT, e se diz disposto a dialogar com a categoria do magistério. E na outra, congela qualquer reajuste. E as outras categorias que estão em negociação ou já negociaram e estavam só aguardando a efetivação do acordo, como ficam? E os compromissos honrados? Essas são questões que o governo precisa responder. Então, chegamos em uma situação ainda mais grave, no ajuste fiscal como um todo, que está descrito nessas resoluções, sendo que os maiores cortes são, vejam só, os maiores cortes são na educação, confirmando uma previsão que já estava circulando nos bastidores nas últimas semanas. Eu, inclusive, me reuni com o secretário da Fazenda para me antecipar, entender o que estava sendo planejado e tentar evitar esta situação. O secretário, na ocasião, garantiu que não era bem assim, que estava sendo estudado, que era uma espécie de meta de enxugamento de gastos, mas que não iria necessariamente acontecer daquela forma. Mas o fato é que aconteceu sim. E aí são, deputados e quem nos acompanha, 250 milhões de reais cortados em equipamentos de processamento de dados, ou seja, em tecnologia para as nossas escolas. São 100 milhões de cortes em limpeza e conservação. São 200 milhões de cortes em reforma, manutenção e conservação de escolas. No total, os cortes na educação passam de 650 milhões de reais. Isso sem falar em outras áreas, como os mais de 100 milhões cortados da agricultura e segurança pública. E aí surgem outras perguntas. As reformas em andamento nas 169 escolas estaduais vão continuar paradas?
As intervenções que o próprio secretário admitiu serem necessárias em quase 1.053 escolas da rede vão sair do papel algum dia? Como a limpeza dos pátios será feita? Para terminar, talvez agora a gente entenda por que se fala em liberar a venda de bebidas alcoólicas em escolas. Afinal, o dinheiro para essas atividades, infelizmente, precisa vir de algum lugar. Não bastassem todos esses absurdos, sequer constitucional esses cortes são. Porque, como todos nós sabemos, a educação precisa receber um mínimo constitucional de investimento, que consta também nos planos estadual e nacional de educação, e que não está relacionado às intempéries econômicas, não estando sujeito a nenhuma política de ajuste fiscal. Ou seja, o que essas resoluções estabelecem é flagrantemente inconstitucional. E, para completar as incoerências, para dizer o mínimo, a justificativa do governo nas resoluções é equilibrar as contas em razão dos efeitos da Lei Complementar 194, que limita a cobrança do ICMS de combustíveis pelos estados e, por consequência, impacta na arrecadação. Adivinhem vocês só quem votou a favor desta lei. E não só isso, foi ferrenho defensor do projeto encampado pelo governo do presidente anterior. Sim, o atual governador, senador em 2022, votou favorável e ajudou a aprovar a proposta, que agora usa como argumento para penalizar os catarinenses. Pelo jeito, 2023, o posicionamento do governador, ao menos quando o assunto é a arrecadação... Mais um minuto, deputado. Obrigada. Não é mais tão alinhado com o ex-presidente da República. Como os conflitos internos do governo não me dizem respeito, da nossa parte vamos analisar com nossa equipe jurídica e levantar todas as inconstitucionalidades e inconsistências das resoluções para tomar as medidas cabíveis. É isso. Muito obrigada. Próximo horário pertence ao bloco Podemos Republicanos Novo, que, em acordo, cede os 7 minutos ao deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência tem o tempo. Obrigada, meu querido. Eu sei que eu falei. Boa tarde. Eu quero aqui cumprimentar o presidente Maurício Scudlar, que meus colegas deputados, os remanescentes que aqui acompanham a nossa sessão e trazem a sua justa reivindicação para que os concursados sejam chamados, e também a todos que nos acompanham. Hoje é o dia de uma votação importante no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 2630, que trata das fake news. E que, inclusive, sobre a lei das fake news, já há uma fake news rodando, que alguns chamam de censura. Mas vejam bem, o deputado Antídio conhece bem a realidade, porque no mundo do rádio, né, deputado Antídio? A rádio tem as suas responsabilidades pelo que é vinculado lá. E o repórter, o jornalista, quando ele faz uma matéria, ele edita uma matéria, ele assina como responsável. Ele pode fazer a matéria do que ele quiser, mas ele assina a responsabilidade sobre o que está sendo veiculado. Não é obrigado a dizer a fonte, mas ele tem que saber o que é que ele está colocando ali na matéria. E isso acontece com a TV, acontece com os jornais, acontece com os portais. Acontece que na rede social não existe lei e regra nenhuma, vale tudo. Ao ponto de alguns chamarem de censura porque querem essa liberdade para falar ou compartilhar o que quiserem sem responsabilidade nenhuma. Se um cabra pega e inventa uma notícia contra o meu amigo Bruno, que está aqui, ajeitado, estilizado, pega e inventa uma notícia falsa contra ele, todo mundo republica aquela matéria falsa, está valendo, ninguém é responsável, ninguém assume, ninguém assina. Então é um vale tudo. E a lei é justamente para criar uma certa responsabilidade sobre o caso. E as fake news é o quê? É o que mais está se usando hoje, ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira, porque de tudo tem uma versão diferente.
Não há regulamentação, não há regra, não há lei. E o negócio é tão profundo que a gente sabe que o tal do algoritmo, que é o que enriquece essas empresas, quando você fala uma palavrinha tipo sapato, próximo do teu celular, você abriu a rede social e vai começar a aparecer propaganda de sapato. É ali que se ganha dinheiro, vendendo a palavra que você pronunciou. Acontece, eu quero usar o exemplo aqui do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, quando palestrou para desembargadores de todo o Brasil aqui em Santa Catarina, quando aconteceram as tragédias nas escolas, e aconteceu aqui em Blumenau, a assessora do ministro foi fazer uma pesquisa sobre justamente o que estava acontecendo com as escolas, as tragédias, os assassinatos. Qual foi o resultado? Ela começou a receber vídeos de tragédias, de assassinatos, de matanças e até aulas de que arma usar para o tipo de chacina que iria cometer, sites, links. Mas nós estamos falando de uma doutora que conhece do assunto. Mas e as nossas crianças, quando acessam as redes sociais e, porventura, teclam algumas palavras que remetem à criminalidade, eles vão estar recebendo aula de criminalidade nas redes sociais. Por quê? Porque não há nenhuma regulamentação. E a única coisa que se quer é dizer que, se você publicou uma matéria, seja responsável por ela, responda por aquilo. Agora, quem não tem medo da verdade, o medo da justiça, está temendo o quê? Se você não fica publicando matérias falsas, se você não reposta fake news, está com medo do quê? Quem é verdadeiro fala a verdade ou cuida das coisas que faz, não tem que temer a lei. Quem tem que temer a lei é quem faz coisa errada. E dá para ver que está se distorcendo a própria matéria, a própria lei está se distorcendo, porque está se remetendo à lei da censura. Pô, se eu faço a coisa certa, eu não preciso ter medo de nada. Se eu publico aquilo que vem de uma fonte confiável, eu vou ter medo do quê? Agora, o que acontece é que muita gente, do jeito que eles recebem uma informação, eles repostam sem saber se aquilo é verdade ou não. Muitas vezes, numa cidade pequena, você destrói famílias, você destrói casamentos, você destrói relação de pai e filhos, você destrói amizades por compartilharem coisas que ninguém foi buscar a fonte da informação para ver se aquilo era verídico ou não. Então, até nessa lei que está sendo debatida lá no Congresso Nacional, e aí vira mais uma guerra ideológica do que as pessoas terem a sensatez de analisarem aquilo que verdadeiramente precisa acontecer em nosso país, acabam desvirtuando e criando as confusões que tem aí, que ninguém sabe o que vai acontecer, se essa lei é aprovada ou não é aprovada, qual é o nome dessa lei, o que vira, o que não vira. O fato é que já estão matando, prendendo e soltando gente, e a lei ainda está sendo debatida. Obrigado, presidente. O próximo horário pertence ao PP. E o próximo horário pertence ao PSOL. Num acordo com o PP, deputado Sargento Lima usa o tempo do partido aí autorizado pelo deputado Altair Silva. Com a palavra, deputado Sargento Lima, até por 5 minutos. Muito obrigado, deputado Altair, por ter concedido o tempo. Senhores, temos num país que já existem leis que regulamentam não só aquilo que você fala na internet, mas aquilo que você fala em qualquer lugar. Que você fala no bar, que você escreve no seu jornal como jornalista. Já existe regulamentação. Constituição Federal já abraça, Código Penal já abraça. Mas esse excesso de leis, muitas vezes é para calar a voz daqueles que nunca tiveram voz. Daquele rapaz do campo, que jamais poderia ter chegado aqui sem a internet. Daquele empreendedor, deputado Candorim, que utiliza as redes sociais do que utilizar forças sindicais, do que utilizar propaganda paga. Assim, chegamos aqui através das redes sociais. Quando você silencia essas vozes, você se coloca numa situação de perigo. Porque nós vamos voltar para dentro da caverna.
nós vamos voltar para o tempo em que a política fazia somente às vezes daquele que já estavam de alguma forma ou outra envolvidos diretamente a ela. Por isso que os partidos acabam criando grandes caciques, pessoas que não criavam espaço mais para ninguém. Esse é o país que querem. Vocês que estão sentados aqui em cima, aqui, muitos de vocês entraram em contato com seus deputados aqui dentro, para fazer as suas reivindicações. Não foi pelo telefone, foi pela internet. É pela internet que o meu eleitor fala comigo. É pela internet que eu falo com ele. Regulamentar isso pode ser muito perigoso para cada um de nós. Silenciar a voz daqueles que nunca tiveram vozes, daqueles que não tinham acesso a um microfone pago. Nós vemos um momento perigoso. E quero aproveitar esse pouquinho de tempo que ainda tenho para parabenizar o governador Jorginho Melo por ser um governador que, diferente do governo passado, tem responsabilidade com a coisa pública, que não governa para servidores públicos tão somente, governa para o povo catarinense. Fui servidor público durante boa parte da minha vida, e eu sei quem era o meu patrão. Meu patrão era o povo, não era o governador. Ele não tem que construir um governo que seja bom para o servidorismo, mas para todos os catarinenses, inclusive o servidor. Parte do deputado Matheus Cadorim. Deputado, eu já me manifestei na tribuna, já me manifestei amplamente nas redes sociais sobre o projeto de lei 2630, que está para ser votado na Câmara. A questão aqui é que nós estamos criando um órgão ou uma estrutura reguladora que vai seguir o ordenamento do governo. As mídias sociais são importantes porque elas permitem que todos se manifestem da forma como bem entenderem. Simplesmente, para você combater uma fake news, você combate com a verdade e não com uma censura, e não com um órgão regulador que vai regular conforme o regramento de quem está criando ele. Isso é óbvio que vai acontecer, não é? Então, nós não podemos retroceder na possibilidade de nos expressarmos, e quem propagar fake news, que seja punido, mas que isso seja feito de forma correta, através da mensagem verdadeira, e não através de um órgão específico que vai dizer, isso é verdade, isso não é. É fato que você combate a censura, você combate as fake news, enaltecendo as fontes verdadeiras, as fontes confiáveis, e é assim que a gente precisa combater. Agora, tornar isso uma caixinha onde uma pessoa ou um grupo de pessoas diz, isso aqui é bom para mim e não é fake news, isso aqui é ruim para mim, é fake news, isso aí, infelizmente, não tem como ser a favor disso. Obrigado. Nós não seremos a favor do Ministério da Verdade. Deputado Altair, Vossa Excelência, que me concedeu tempo, deu tempo que achar necessário. Muito obrigado, muito obrigado. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele afirma que as redes sociais deu voz aos imbecis. E aparece no Congresso com um projeto de lei querendo cortar a voz do povo. Isso é censura da mais absoluta. Nós não podemos impedir que isso aconteça, porque o Congresso Nacional não pode passar por imbecil. O Congresso Nacional, eleito pelo povo, tem que estar lá para nos representar. Não ao voto da censura. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mais um minuto, deputado. Para conclusão, para falar dos algoritmos, das palavras-chave, tem várias palavras-chave que vocês podem colocar e nem por isso vão começar a aparecer no seu celular. Escreva a palavra Alcatraz. Operação Alcatraz. Escreva a frase Operação Mensageiro. Coloque lá. E clique em imagens. E vocês vão ver o retrato de quem está por trás e que não quer que você acesse a internet. Coloque lá, Operação Sangria, respiradores, e nem por isso vai chegar propaganda de respirador na tua casa. Você e o maior regulador que tem dentro de uma casa, se a preocupação é com as crianças, quem faz a censura é pai e mãe, que é obrigação dele saber o que o filho está vendo na internet. E o adulto, ele sabe muito bem se virar e escolher o que é melhor para ele. Obrigado. E obrigado aos meus colegas aí que pela parte. Obrigado, deputado Sargento Lima. Não havendo mais
oradores inscritos, encerrado o horário dos partidos, nós suspendemos a sessão até às 16 horas, quando voltaremos para a votação e apreciação da ordem do dia. Está suspensa a sessão.